Jesus Cristo, antes de partir, deixou a igreja avisada para a busca, santificação, para ir para a nova morada, que desde a fundação do mundo já está preparada. É a igreja querida, que por ele foi comprada. Ele já pagou por nossos pecados, que nos impedia de com ele encontrar. Nós só temos que agradecer. Não tínhamos condição de pagar. Hoje nossa dívida está paga, com o sangue que ele veio derramar. Ele foi até humilhado e afrontas que soube suportar. Mataram e sepultaram, mas ele não permaneceu lá. E no terceiro dia ele veio a ressuscitar. Apareceu no cenáculo para a igreja avisar que voltaria para a sua glória, mas voltaria para nos buscar. Aleluia. Senhor Deus, nós louvamos o teu santo nome. Vamos trazer mais um assunto hoje, um assunto com certeza muito polêmico, mas é necessário esclarecermos a verdade sobre este assunto. Nos dá a condição, Senhor, de realizar mais esta conversa, esse esclarecimento acerca deste assunto, que temos certeza que a maioria não aceita, mas é o que está na tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Vamos estar lendo Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 até o 29, que diz assim: certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolhe no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos de teu grão, de teus mostos, e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolher, o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome. Quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja tua alma, por vaca e por ovelhas, e por vinho, e por bebidas fortes, e por tudo o que pedir a tua alma. Come-o ali, perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Porém, não desampare ao levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todas as dízimas das tuas novidades, e no mesmo ano, e aos recolherás nas tuas portas,
Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo. E os estrangeiros, e o órfão, e as viúvas. E então, dentro das tuas portas, o comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Bendito seja o nome do Senhor. Nós te adoramos, Senhor, mais uma vez, o grande esclarecimento que tu tens nos dado dentro deste texto que acabamos de ler. Aqui existe um verdadeiro ensinamento acerca deste assunto que é tão combatido, mas muito pouco entendido. Nós te adoramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos falar hoje, mais uma vez, dízimo. Então há um grupo bem grande de pessoas defendendo que esta é uma parte da lei que passou para o tempo da graça. Mas nós não podemos concordar com esta ideia, porque o nosso exemplo de vida espiritual é Jesus. Ele é o cabeça da igreja que somos nós. E não cobrou e não recebeu dízimo de ninguém. Agora nós fazemos uma pergunta para nós mesmos. Por que seria? Se ele era judeu, nasceu ali num regime que faziam esses tipos de coisas, e ele só tocou neste assunto quando foi provocado pelos religiosos entre parentes da época, que eram os fariseus e saduceus. E ele dá a explicação que nós podemos entender muito bem. Alguém poderia dizer, mas o Jesus, ele em Mateus 23, ele ordena que os fariseus dê o dízimo. Mas nós temos que saber uma coisa, ali ainda estava dentro da lei, ele estava fazendo a transição da lei para a graça. Para confirmar isso, no momento que ele ele estava para expirar na cruz, no Calvário, ele clama ao Pai e fala, já está consumado, está tudo consumado. Será o que estava consumado? A transição que ele estava fazendo da lei para a graça. Ali foi concluída na cruz no Calvário, que ele era o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Enquanto lá na lei eles matavam bode, touro, cabrito, ovelhas, e ali oferecia uma vez por ano o sacrifício de um cordeiro de 1 ano sem mancha, sem mácula, sem defeito nenhum, e pegava daquele sangue, espargia sobre uma vasilha, e ali molhava os polegares do dedo do sumo sacerdote, molhava a ponta do altar. Ali ele estava apontando para o Cordeiro perfeito que viria livrar do pecado do homem neste mundo.
E ali, quando é consumado na cruz do Calvário, ali foi o único sacrifício perfeito que era capaz de expiar pecado de alguém. Não era aquela matança de bode, de touro, de passarinho, de ovelha, de cordeiro e tantas outros tipos de sacrifício que era ali feito. Não foram sacrifícios perfeitos, que o único sacrifício perfeito foi o sacrifício de Jesus na cruz no Calvário. E nós, então, creio que entendemos bem este assunto, que quando Jesus fala para os fariseus e saduceus que não era para ficar só apenas ali naquele dízimo que eles pagavam. E ainda com detalhe, será que hoje aqueles que querem receber dízimos, ele aceita o mesmo dízimo que era pago naquela época? Que ele fala muito claramente em Lucas, Lucas 18, versículo 12, muito claro, que ali era dizimada as hortaliças, era arruda, hortelã, coentro, cominho. Então, vamos passar a plantar uma horta, cada um que congrega numa denominação que dizima o povo. E ali todo final de mês vamos colher ali uma cesta de alface, couve, almeirão, repolho, um punhado de hortelã e tal, e vão levar lá para eles, vão ver o que eles vão fazer com esse tipo de dízimo que era oferecido naquele tempo. Será que eles aceitariam? Eu acredito que não. Então, nós vamos fazer mais uma pergunta. Jesus errou? Ele sendo o cabeça da igreja, que somos nós, ele errou? Eu tenho certeza que todos vão falar que não. E ele não errou mesmo. E por que então ele não cobrou dízimo e nem nunca mandou que os seus discípulos pagassem dízimo? Porque a partir daquele sacrifício perfeito, não teria mais o sacrifício transitório, o sacrifício que estava apenas apontando para Jesus. Aquilo acabaria ali no sacrifício na cruz do Calvário. Então, e os apóstolos? Que hoje nós, como igreja, nós temos que estar seguindo a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos. Mostra na Bíblia algum lugar que os apóstolos ensinaram a cobrar dízimo e receber dízimo. Não tem. O único texto nas cartas, que está na carta aos Hebreus, que fala em dízimo, que é Hebreus 7, nós temos alguma coisa falando sobre dízimo. Ali, então, nós anotamos algumas coisas. Vamos pegar Hebreus 7. Hebreus 7, ali fala do dízimo de Abraão. Qual foi o dízimo que Abraão deu? Eles falam que foi o dízimo de tudo, mas sim, foi o dízimo de tudo, mas todo o despojo que ele adquiriu na guerra que ele venceu. Então nós vamos sair aí com um fuzil na mão, atirando em outros povos, para vencendo guerra, para poder tomar o despojo daquele que perde a guerra para levar para as igrejas? Eu creio que não está correto isto. E nós sabemos também que o dízimo ele é tributo. Nós vamos ver isto em Levítico 27:30, que foi Moisés que estabeleceu isto em Levítico
27:30, que fala exatamente da lei ali, quando foi elaborado a lei do tributo para o povo de Israel. E vamos voltar outra vez em Hebreus. Por que nós vamos lá e voltamos? Para poder entendermos isto mais claramente. Então, em Hebreus 7, fala do dízimo de Abraão, que ele paga dízimo de tudo a Melquisedeque, que era tipo de Jesus. E por que então, se ele era tipo de Jesus, Jesus não cobrou dízimo de ninguém? Jesus foi errado, então, em não receber e nem cobrar dízimo de ninguém? Não, é claro que Jesus não errou. Agora vamos para o outro também que está em Hebreus 7, versículo 5 até o versículo 9. Fala sobre Abraão, que pagou dízimo, e Levi já estava nos seus lombos, e a lei se encerra. A lei profética, ela se encerra em João Batista. E pelo que sabemos, João Batista também não recebeu dízimo de ninguém. E nem falou no assunto, porque ele estava ali preparando o caminho para o Messias, para a chegada de Jesus. Agora vamos voltar lá no início. Abraão. Está em Gênesis 14, 20. Que Abraão, quando chega da guerra, ele dá dízimo de tudo. Nós estamos cobrando aqui na igreja, é o dízimo que Abraão cobrou. Não, Abraão não cobrou. Abraão pagou o dízimo. Mas foi o dízimo do despojo da guerra, não foi de tudo que ele possuía. E então, o que os homens de hoje estão fazendo? Eles estão apenas torcendo a palavra para levar vantagem, trazendo uma fatia da lei para o tempo da graça. E já que estão trazendo uma fatia da lei por que então não toda a lei? Por exemplo, lá na lei, se o filho de um hebreu fosse um quanto mais, aquele filho rebelde que não respeitava pai nem mãe, vamos traduzir isso tudo numa palavra só. Um bandido. Aquele pai tinha que pegar aquele filho e levar para as autoridades para ser apedrejado até a morte. E hoje, quem está cobrando, que traz essa fatia da lei, está fazendo isso. Muitas das vezes nós sabemos que existem pastores que têm filhos marginais, têm filhas prostitutas, mas ele não leva o seu filho e nem sua filha para ser apedrejados até a morte. Nem fala no assunto, nem ensina isto. Por exemplo, se dentro da igreja tem uma adúltera que perdeu a linha, eles têm tirado aquela pessoa da igreja, muitas das vezes até expulsa da igreja e tudo, mas não faz o que a lei mandou, que é levar para ser apedrejada. E Jesus, ele se envolveu nisso também, porque quando levaram Maria Madalena para ser apedrejada e perguntaram a ele o que ele faria, ele falou assim, olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ali ninguém, os acusadores de Madalena, eles foram saindo um por um e não ficou ninguém, só ficou aquela mulher que estava supostamente condenada por eles, pelos fariseus e saduceus. E Jesus pergunta, onde estão os seus acusadores? Ela fala, foram todos embora. Aí falou assim, nem eu te condeno. Agora deu ali uma ordem àquela mulher, falou assim, olha, vai e não peca mais. Agora vamos voltar, vamos ainda continuar lá em Gênesis
capítulo 28, versículo 22, nós vemos ali o dízimo de Jacó, que também não é aplicado na igreja. Quem é que faz voto hoje na igreja para dar dízimo? E interessante em cima disso aí, que eu também nunca vou falar contra, é a oferta voluntária. E Jesus mostra em Lucas capítulo 8, do versículo 1 a 3, que Jesus ele recebeu oferta daquelas mulheres que ajudavam na obra. Então, isto é lícito, porque a oferta, ela é louvor. E nós devemos estar dando oferta em qualquer lugar? Claro que não. Aonde estão pegando o dinheiro das ovelhas para se enriquecer ilicitamente, ali não é para a obra de Deus, é para enriquecimento próprio de alguém. Então nós temos que ter sabedoria para saber aonde estamos ofertando, se é para a obra de Deus ou se é para enriquecimento de alguém sem derramar suor. Aí, continuando ainda, Malaquias 3, de 8 a 10, onde é o texto mais usado hoje dentro das igrejas para estar tirando. Ali, quando esses pastores ameaçam as ovelhas com maldições, que o destruidor vai destruir, vai tomar conta da vida daquele indivíduo, e a destruição que está em Malaquias também não é o adversário das nossas almas. Ali falava das lacustas, gafanhotos, então é as lagartas que invadem as plantações. E ali é quando Malaquias fala sobre o assunto, ele estava falando com a nação de Israel. Não era com a igreja gentílica. E eles usam muito esse texto hoje torcido para enganar. Aí vem mais uma vez, os apóstolos erraram em não cobrar dízimo de ninguém. Jesus errou em não estabelecer dízimo e não pagar dízimo e não cobrar dízimo de alguém. Então fica essa pergunta para cada um fazer dentro de si. E outra coisa, nós temos condição de pagar, comprar a nossa salvação? Com certeza não. E a pregação para poder extorquir os membros da igreja é que se você não der dízimo, você está condenado, você é ladrão. E é mentira isto. Nós não temos condição de comprar nossa salvação. É um engano cometido. Vou fazer mais uma pergunta baseado no que está em Deuteronômio, capítulo 14, acerca deste tributo, acerca também deste tributo. O Estado é mais justo do que a igreja? Pode ser mais justo do que a igreja? Eu tenho certeza que todos vão dizer que não, mas eu digo que sim. Porque lá em Deuteronômio 14, manda que esse tributo pago ali para os sumos sacerdotes era para comer dentro das suas portas os órfãos, os estrangeiros, os levitas e as viúvas. A igreja tem condição de pagar pensão para algum membro da igreja? Eu tenho certeza que não. E já que ele não tem condição de fazer, então para que cobra tributo se de uma coisa que ele não pode fazer como manda a lei?
E, e entendendo bem o texto de Deuteronômio 14, a partir do versículo 22, vamos voltar de novo no texto para podermos entender claramente e como é que está escrito a lei do dízimo. Certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente. Aqui não se está falando do dinheiro, mas que fosse o dinheiro que cada ano se recolhe no campo. Então, é claramente que era daquilo que Jesus falou lá para os fariseus, lá nos evangelhos. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas temer ao Senhor, teu Deus, todos os dias. Agora vamos entender este versículo 23. Quando ele manda que perante o Senhor, nosso Deus, no lugar que escolhi para botar o seu nome, aquilo ali falava de uma festa, é uma festa de gratidão ao Senhor por aquela colheita, por toda a renda que recebeu naquele ano. Ele vai comemorar com a sua família, ele não diz que é com pastor, não é com sumo sacerdote, ele só avisa lá no finalzinho que é para... que ele avisa para não desprezar, para convidar o levita que não tem herança, não tem parte com o povo de Israel, para comemorar junto com ele. Então, é bem claro, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Comereis os dízimos dos teus grãos, do teu mosto. Grão fala de todo tipo de semente que ele colheu. Se ele plantou milho, ele vai colher grão de milho. Arroz, ele vai colher grão de arroz. Trigo, ele vai colher grão de trigo. Se ele plantou soja, ele vai colher soja. Se ele plantou um grão de bico, ele vai colher grão de bico. Mosto. O mosto é o produto dos vinhedos. Aquele suco mais puro da uva que ele colheu e Deus abençoou que ele colheu. Azeite é o produto das azeitonas que ele plantou, das oliveiras que ele plantou e ali maçou aquelas azeitonas e fez o azeite. Ele vai comemorar por aquela safra que ele escolheu. E os primogênitos das vacas, das ovelhas, para que aprenda a temer. Ali ele está fazendo uma festa em gratidão ao Senhor. Agora vamos para o versículo 24, que ainda continua nos ensinando ainda acerca da lei, desse tributo que os líderes de igrejas continuam querendo tomar do povo. E quando o caminho te for tão longe, comprido, para que não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que escolheu o Senhor, o teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então é uma festa em gratidão a Deus. E ainda fala outra coisa que vai escandalizar muitos que se dizem crentes, mas não estão entendendo nada deste assunto. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás. Esse versículo 26 é o que vai escandalizar. E aquele dinheiro darás por
tudo que deseja a tua alma. Então, se eu quero comer bolo, eu vou pegar daquele dinheiro e vou comprar bolo. Se eu quero comer churrasco, eu vou pegar daquele dinheiro e vou comprar carne e vou fazer um churrasco. A tua alma, por vacas, fala exatamente do churrasco que acabamos de falar, e por ovelhas, e por vinho, e por bebidas fortes. Eu sei que eu nunca gostei das chamadas bebidas fortes, que são bebida alcoólatra que embebeda. Eu me sinto que isso pode até fazer mal à nossa saúde, além de derrubar a moral do homem. Mas Deus não vai te condenar se você festejar e tomar lá o seu vinho e acontecer igual Noé, aconteceu com Noé. Ele fez lá a sua colheita e bebeu vinho que se embebedou a ponto de ficar nu, tirar a roupa. E por tudo que pedir a tua alma, come ali perante o Senhor teu Deus. Nunca esquecer, porque a colheita que você recebeu foi por pura obra do Senhor, milagre que o Senhor estendeu. E alegra-te, tu e a tua casa. Então, aí no versículo 27 ele chama a atenção de um detalhe. Porém, não desprezarás o levita. Lembra que ele está ali como um ajudador dos ensinos espirituais e fazendo os trabalhos espirituais ali dentro, que era o costume do povo de Israel, onde estava ali uma família de Israel, tinha ali o levita para tratar daquelas partes espirituais. E assim era feito. Aí que vem aquilo que hoje também a maioria não vai concordar de jeito nenhum, que ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos das tuas novidades no mesmo ano e os recolherá nas tuas portas. Então ali você vai trazer ali o sacerdote e vai entregar esse dízimo de 3 em 3 anos, já que o povo que são recolhedores destes tributos, ele quer todo mês, na lei do dízimo fala que é de 3 em 3 anos, para ver como estão errados os cobradores de dízimos. Então virá o levita. Aqui está entre parênteses, não é das escrituras, é que o escritor, ele escreveu que está entre parênteses, pois nem parte nem herança tem contigo. Essa parte aqui, ela é uma sugestão do escritor que escreveu as escrituras. E o estrangeiro, aí vem. Primeiro, levita. Segundo, o estrangeiro. Por que o estrangeiro? Israel estava num período de conquista das terras, onde dava muita guerra, e a nação que era vencida era levado ali estrangeiros, até como escravo mesmo, para estar prestando serviço ao povo de Israel. E esse indivíduo que escravizou aquele indivíduo, que ele trouxe como refém lá da guerra, se ele for justo, ele não vai deixar aquele estrangeiro morrer de fome. Terceiro, o órfão. Também dava muitas viúvas e dava filhos órfãos sem pai, porque morriam na guerra. Também vai receber daquele tributo. Em quarto lugar, as viúvas. Esta é a parte mais delicada que temos, principalmente nas igrejas brasileiras. Tem muitas viúvas. Eu conheci uma
que era viúva, não tinha, recebia pensão de ninguém, catava latinha na rua para poder comer, e ela tinha que dizimar 10% das latinhas que ela catava na rua para o cofre da igreja onde ela congregava. Então, é nessa parte que cai aquela pergunta: o Estado pode ser mais justo do que a igreja? A igreja pode ser mais injusta do que o Estado? Mas está sendo, porque o Estado dá uma pensão para esta viúva, enquanto as igrejas não querem nem saber se a viúva está com fome, se ela comeu ou se deixou de comer. Que estão dentro das tuas portas e comerão e fartar-se-ão. Você não pode ter dó daquilo que você está doando. Então, é o dízimo mais bem empregado que nós damos hoje, é para esses governos, até corruptos e tudo, mas eles estão fazendo o que a igreja não tem nem condição de fazer, mas está cobrando tributo. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos que fizeres. Então, fala de justiça. Agora vamos voltar para a tabelinha que nós falamos. Dízimo de Abraão, o dízimo da lei, o dízimo de Jacó, que muitos defendem que foi um voto, não tem nada a ver com a igreja isto. Conscientizar que dízimo é um tributo e a igreja não pode cobrar tributo. Aí vamos repetir. Nós não temos condição de comprar salvação, e pela maneira que é pregado o dízimo nas igrejas, dá a entender que se você não der dízimo, você vai ser condenado, porque você vai estar roubando a Deus, e não é isto. O devorador não é demônio, como muitos falam, é gafanhoto, é lagarta, é esse tipo de praga que dá na lavoura. Mesmo se você fosse levita, também tinha perdido o direito. Além de Hebreus estar muito claro falando isso, ainda tem uma outra passagem na Bíblia que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, onde os israelitas pedem um rei para ser iguais às outras nações, que Samuel até se entristece. Quem não conhece esse texto, eu aconselho que examina bem primeiro livro de Samuel, capítulo 8, está tudo ali. No versículo 9, é onde os judeus pedem um rei como as outras nações. E Deus fala com Samuel no versículo 9 para chamar os anciões de Israel, explicar qual seria o costume e a consequência de ter um rei. Samuel faz isto. No versículo 11, ele fala que eles vão, de ter um rei, vai custar para eles, que eles vão tomar os filhos para trabalhar como escravo para os reis, e tomaria o melhor da terra. No versículo 15 fala exatamente que o rei ia dizimar todas as plantações. No versículo 18, os rebanhos. E também conclui dizendo que não, depois que estabelecesse isso que os judeus estavam pedindo, não ia aceitar mais reclamação. E o último detalhe: a igreja pode ser mais injusta do que o Estado. Ela não deve ser, mas está sendo mais injusta do que o Estado quando cobra tributo
e não faz o que manda a lei acerca daquele que recebe tributo. Por exemplo, nosso Estado brasileiro, nós sabemos que é um dos países mais tributaristas do mundo. Lá no topo da pirâmide. Mas se nasce um filho que não pode trabalhar, você foi lá nas autoridades e comprovou que aquele filho é um deficiente, o governo dá ali uma ajuda de custo, um salário mínimo para o sustento daquele incapacitado. Uma viúva, morreu o marido, ela já está de idade, não pode trabalhar, o Estado dá uma pensão àquela viúva. Nós nos envelhecemos, trabalhamos ali alguns anos, pagamos tributo por isso e recebemos um salário. O governo nos dá este salário para o nosso sustento. E qual igreja tem condição de fazer isto? Então, peço que analise bem, preste bem atenção nisto que nós estamos falando. Não é para condenar ninguém, é para abrir os olhos de muitos. Se estão achando que com o dízimo que estão pagando em igrejas, eu coloco essas igrejas entre parênteses, será que é igreja mesmo? Será que é a igreja de Cristo? Você está herdando a tua salvação por aquela quantia que você está ali tributando todo mês? Faça essa pergunta a você mesmo.